noite, Paulo Moura, cientista político, 13 de setembro de 2022. Vai fazer uma semana que passou o 7 de setembro, hora de dar uma olhada no tabuleiro eleitoral e ver como estão as circunstâncias e o curso da eleição depois desse fato de grande magnitude. Praticamente impossível imaginar que um acontecimento dessa grandeza não vai impactar o curso da eleição, já que impacta inclusive o curso da história do país. É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje, mas antes eu quero agradecer a você que doa pelo Pix e pela conta bancária do canal. A sua doação ajuda a ampliar a estrutura do canal, melhorar o alcance dos meus vídeos, lembrando que este é um canal que faz análise política com viés conservador, à luz da ciência política e da teoria da comunicação, em vídeos curtos. Agradeço a quem já pingou o seu Pix desse mês. Peço que lembrem de pingar o Pix mensal, aqueles que ainda não fizeram, porque é a sua contribuição que garante a independência das informações e análises deste canal. Lembro ainda que estou com a meta de chegar a 100 mil seguidores aqui no canal até o fim da eleição e que para isso eu conto com o seu compartilhamento e com que você convide os seus amigos para vir me seguir, já que as Big Techs de mídia social estão abafando a audiência dos canais e dos conteúdos da direita. Vamos lá, gente. Como eu disse na chamada, é impossível que um acontecimento dessa grandeza não impacte o curso da eleição. É inadmissível que as pesquisas de opinião não mostrem alterações ou até mostrem, como aconteceu com o IPEC, o antigo IBOP, aumentando a distância do Lula presidente Bolsonaro depois do que aconteceu no 7 de setembro. Eu lembro que, sempre digo aqui, opinião pública não é estatística de pesquisa publicada. Estatística de pesquisa publicada tem por objetivo fazer a cabeça, influenciar a opinião pública, criar clima de opinião, fabricar uma percepção da realidade que influencie e condicione o comportamento dos eleitores no interesse daqueles que patrocinam as pesquisas. Opinião pública é movimento. Opinião não se resume a um percentual, a uma estatística, é um raciocínio articulado, e quando as pessoas começam a olhar para a realidade e a opinar, essa opinião vai reverberando na sociedade a partir de lideranças, de influenciadores, vai se difundindo para seguidores, criando as ondas de opinião. Exemplo típico disso foi o movimento do impeachment da Dilma Rousseff, que quando começou, final de 2014, eram manifestações de pouquíssimas pessoas em algumas cidades do Brasil e terminou se convertendo num movimento de milhões de pessoas que conquistou a maioria do apoio da sociedade e derrubou o governo do PT. Isto é opinião pública. É um choque de forças mobilizadas. E uma eleição é uma disputa entre o choque de forças mobilizadas. Umas mais, outras menos mobilizadas, como estamos vendo. A alta capacidade do presidente Bolsonaro botar milhões de pessoas nas ruas e a dificuldade da campanha do PT botar gente na rua. Então nós temos aqui duas lógicas em conflito. Quer dizer, uma lógica é a lógica da movimentação do povo brasileiro para garantir a reeleição do presidente Bolsonaro, para garantir que o Brasil continue no rumo que ele entrou em 2018. E outra lógica é a mobilização de um aparato institucional, político, midiático, para tentar conter essa onda. O outro lado, dá para se dizer, quase não tem povo, né? Óbvio que existem eleitores do outro lado, existe uma camada da elite intelectual, midiática e até do sistema político e jurídico brasileiro que quer a volta do Lula. Mas a capacidade de mobilizar e constituir a opinião deles não funciona pela lógica da mobilização como funciona para nós. Funciona pela lógica das pesquisas, da fabricação de manchetes, da tentativa de condicionar o comportamento do eleitor para tentar impedir a reeleição do presidente Bolsonaro. Então nós estamos vivendo o choque dessas duas lógicas e dessas duas realidades. E como eu disse, a lógica da mobilização derrubou a Dilma, elegeu o presidente Bolsonaro, e eu quero crer que vá reeleger o presidente Bolsonaro, apesar do que dizem as pesquisas. Para mim é inconcebível, por exemplo, a última pesquisa do IPEC, depois do que aconteceu, já medindo o impacto de 7 de setembro, dizer que inclusive aumentou a distância do Lula para o presidente Bolsonaro. Não consigo
aceitar que isso seja factível. Mas eu não estou aqui para analisar pesquisas no vídeo de hoje. Eu vou analisar a campanha eleitoral, fruto do impacto desses acontecimentos, porque neste momento em que eu estou gravando esse vídeo aqui, a onda de opinião que se formou a partir do 7 de setembro está reverberando. Ela está influenciando gente, está trazendo gente para o apoio ao presidente Bolsonaro, está desidratando o lado de lá. Eu vou recorrer aqui aos conceitos sobre os quais eu já falei, de planejamento de marketing e comunicação política. Uma campanha eleitoral é planejada a partir de um diagnóstico dos sentimentos do eleitor brasileiro. Então, o presidente Bolsonaro fez uma aposta de que o povo brasileiro continua com um sentimento tão forte quanto era em 2018, no sentido de romper com esse poder do establishment e garantir que o Brasil continue no curso que ele entrou com o impeachment da Dilma e a reeleição do presidente. E esta aposta, portanto, é a aposta na mobilização, é a aposta no conflito com o establishment e com o seu candidato. A campanha do presidente, a partir desse diagnóstico, então montou sua estratégia. Obviamente que a conjuntura estava nos impondo alguns obstáculos, notadamente a inflação, o preço dos combustíveis. Em função disso, a campanha do Lula definiu 2 eixos discursivos. Um deles era de taxar o presidente de autoritário, de genocida, de tentar dar golpe, essa coisa toda. Eu considero esse eixo fraco, ele não é o central, ele visava atingir esse público que se deixa influenciar pela mídia, essa tucanada, o público isentão, como a gente diz, né? Que está em cima do muro entre o presidente e o Bolsonaro, tentar levar eles para o lado do Lula, e o outro, que era o eixo principal, era o eixo da economia. Questão da inflação, do aumento dos preços dos combustíveis. E, como eu já disse aqui mais de uma vez, o presidente atacou o problema. Atacou e está resolvendo. Quer dizer, os preços da economia toda, dos combustíveis, da inflação, estão caindo aceleradamente e vão continuar caindo. A economia crescendo, o desemprego caindo e a vida das pessoas concretamente melhorando. Então, o que aconteceu do ponto de vista político e de comunicação na campanha do presidente Bolsonaro? O presidente Bolsonaro passou a dominar a pauta. Ou seja, ele passa a pedir votos para garantir aos eleitores que, se tiver mais um mandato, o Brasil continua prosperando. E o Lula, do outro lado, perdeu o eixo do discurso. Quer dizer, o Lula olha para o passado. Ele diz que, se ele for eleito, voltar ao governo, ele promete que o Brasil vai voltar a ser aquilo que era quando ele foi presidente. Então nós temos aqui uma disputa de argumentos, no qual eu acho que o eleitor tende a preferir continuar com o que está dando certo, do que correr o risco de tirar o presidente Bolsonaro, botar o Lula na esperança de que aquele passado vai voltar. E sob essas circunstâncias, embora o Lula continue batendo nessa tecla, dá para notar claramente, como observador externo, que a campanha do Lula perdeu o rumo. Então eles estão procurando assuntos tangenciais, adjacentes, secundários, na tentativa de desgastar o presidente, aumentar sua rejeição para disputar o segundo turno. Esses incidentes que acontecem aí na eleição, de gente brigando, ativista matando ativista, esses malucos, né, que existem em todo conflito político acirrado, usados contra o presidente, declarações do presidente, um negócio de chamar de racista, de machista, enfim. Estes temas secundários revelam 2 coisas, né? Primeiro, a perda de força do argumento central da campanha do Lula. Segundo, a dificuldade que a campanha do Lula está tendo de encontrar um tema capaz de desgastar centralmente o presidente Bolsonaro. Quer dizer, esse tema do racismo, do machismo, do preconceito, da violência, o apelo deles é secundário, eles sensibilizam secundariamente.
O eleitor, em sua maioria, vota na expectativa de um futuro melhor. E o presidente Bolsonaro está entregando um futuro melhor. E o presidente Bolsonaro, inclusive, brinca com esses outros assuntos, né? Quando ele fala no 7 de setembro, não no palanque oficial, né? no caminhão de som para massa, que ele é imbrochável, ele bota a imprensa a discutir o imbrochável. Ele teve uma live agora com o pessoal aí evangélico, religioso, um pool de canais, e brincou com um, chamou de japa, chamou o outro de escurinho, debochou disso. No dia seguinte a imprensa está falando disso, em vez de falar do que é central. Ou seja, é o presidente, a campanha do presidente que está pautando a mídia, que está pautando a campanha do Lula, e os adversários estão correndo atrás. E aqui eu cheguei no ponto que eu considero central. Isto é indicativo de uma dinâmica eleitoral vitoriosa. Independentemente do que dizem as pesquisas, os comentaristas políticos, quer dizer, quando você tem uma campanha com um eixo definido, com um argumento central forte, vote em mim, porque eu estou entregando um presente melhor e com base nesse presente eu garanto um futuro melhor. Contra um outro candidato que não pode fazer esse apelo, que só tem a oferecer o passado, o que fica dando tiro de raspão em temas secundários, a tendência é a campanha que tem foco, que tem posicionamento, que tem rumo, crescer e a outra campanha decrescer. Perder força, perder capacidade de apelo para pedir voto. E no meu entender é isso que está acontecendo. Então o PT está se dedicando fortemente à propaganda negativa, tentar aumentar a rejeição do presidente, para eventualmente facilitar a vida do Lula no segundo turno. E a campanha do presidente Bolsonaro, além de estar com o eixo definido, com um posicionamento claro, com um discurso e uma proposta clara para o eleitor, está elevando o tom da propaganda negativa também para aumentar a rejeição do Lula. Essa é a minha análise do estágio em que nós nos encontramos. E repito, não consigo admitir, aceitar, que depois do que aconteceu no 7 de setembro, os institutos de pesquisa têm uma cara de pau de manter os números como estavam antes ou até mostrando o presidente em situação pior. Haverá uma desmoralização geral dos institutos, mais uma vez depois dessa eleição, uns mais, outros menos, porque há institutos mostrando o presidente na frente, ou empate técnico, mas aqueles que estiverem errando pagarão com a reputação. Meu comentário de hoje era esse. Se você gostou, curte, comenta e compartilha. Bota o dedãozinho lá, aperta o sininho para o YouTube avisar você quando tem vídeo novo no canal. Inscreva-se aqui no meu canal, inscreva-se também nos meus canais alternativos. O Dextra by Paulo Moura do Telegram, o Dextra Jornalismo da Cos.tv. Acompanhe meus comentários diários no canal Tempo e Dinheiro, do jornalista João Batista Olive, de segunda a sexta-feira, um pouco antes das 2 da tarde. Lembre-se, o vídeo está acabando, logo depois da vinheta, abre o aplicativo do seu banco, garanta seu Pix mensal aí para ajudar a manter o trabalho desse canal. Lembre-se também de convidar os seus amigos para vir seguir o canal, me ajudar a atingir a meta de chegar a 100 mil seguidores ainda dentro dessa eleição. Muito obrigado e amanhã tem mais.